E se de repente todo o oxigênio da Terra simplesmente desaparecesse por apenas 5 segundos? 5 segundos parecem nada. Você provavelmente nem terminaria uma frase nesse tempo, e é exatamente por isso que esse cenário é tão perigoso de imaginar errado. Agora, pare por um instante e pense onde você está neste momento, respirando normalmente, sem esforço, sem perceber que cada segundo da sua vida depende de um gás invisível que representa apenas cerca de 21% do ar ao seu redor. Quando falamos em oxigênio, quase todo mundo pensa apenas em respiração. Mas o oxigênio faz muito mais do que manter você consciente. Ele mantém a pressão atmosférica, sustenta a combustão, protege o planeta da radiação solar e participa da estrutura química de quase tudo o que existe na superfície da Terra. Agora imagine que, em um único instante, todo esse oxigênio deixa de existir. No primeiro segundo, o planeta sente o impacto. Sem o oxigênio, a atmosfera perde uma parte significativa do seu volume. Isso cria uma queda brusca de pressão, como se o ar estivesse sendo sugado para fora do planeta. Você sentiria um estalo forte nos ouvidos. Não haveria tempo para entender o que está acontecendo, nem para entrar em pânico. O céu mudaria quase instantaneamente. Sem oxigênio para espalhar a luz do sol, o azul desaparece. Mesmo em pleno dia, o céu ficaria escuro, quase negro, como se fosse noite. Agora pense no seu corpo. Em 5 segundos, você não morreria sufocado. Seu sangue ainda teria oxigênio suficiente para manter o cérebro ativo por um curto período. Mas o problema não seria a falta de ar. Seria a falta de pressão. Com a pressão externa caindo drasticamente, líquidos começam a se comportar de forma estranha. A saliva na sua boca começaria a ferver. Não por estar quente, mas porque a pressão ficou baixa demais para mantê-la líquida. Seus pulmões não explodiriam, como muita gente imagina, mas seriam forçados a expandir rapidamente. Quem estivesse em grandes altitudes sentiria isso de forma ainda mais intensa. Agora olhe ao redor. Sem oxigênio, toda a combustão para imediatamente. Velas se apagam, incêndios cessam, motores a combustão desligam no meio do funcionamento. Carros perdem potência, geradores param, processos industriais são interrompidos de forma abrupta. Aviões no ar começam a perder sustentação, porque o oxigênio também participa da dinâmica do ar que mantém as asas funcionando. Nada cai do céu em 5 segundos, mas o sistema entra em colapso. Agora, os 5 segundos passam e o oxigênio volta. Mas ele não retorna de forma suave. O ar invade novamente todos os espaços vazios ao mesmo tempo, criando uma onda de pressão global. É como se o planeta respirasse de volta. Rápido demais. Esse retorno repentino faz o oxigênio reagir violentamente com superfícies quentes e materiais expostos. Pequenos focos de incêndio surgem em várias partes do mundo ao mesmo tempo. Poeira fina suspensa no ar se torna combustível. Explosões secundárias podem ocorrer em áreas industriais e refinarias. E agora vem uma das consequências mais ignoradas. A camada de ozônio é formada por oxigênio. Durante esses 5 segundos, ela simplesmente não existiria. Isso significa que a Terra ficaria exposta a uma carga intensa de radiação ultravioleta do Sol. Mesmo em um intervalo curto, essa exposição causaria danos invisíveis, mas reais, aos tecidos vivos. Plantas sofreriam estresse extremo. Micro-organismos morreriam em massa. Ecossistemas delicados seriam afetados de forma silenciosa. A maioria dos seres humanos sobreviveria aos 5 segundos. Mas o planeta não sairia ileso. 5 segundos seriam suficientes para causar danos ambientais, interrupções tecnológicas e reações em cadeia que levariam dias, meses ou até anos para serem completamente compreendidas. E essa é a parte mais importante. Não existe pouco tempo quando falamos de sistemas planetários. A Terra funciona em equilíbrio constante. Qualquer interrupção brusca, mesmo curta, cobra um preço. Agora me diga, onde você estaria se isso acontecesse agora? Dentro de casa? Ao ar livre? Dentro de um avião? Escreve nos comentários.
E se você gosta desse tipo de pergunta que parece simples, mas revela consequências enormes quando a gente pensa até o fim, se inscreve no canal. No próximo vídeo, a pergunta vai mexer diretamente com o seu corpo. E se o peso humano dobrasse de um segundo para o outro?